doação, a pessoa que construiu o patrimônio, ele perde o poder sobre o patrimônio. Então, quer dizer, o pai transfere a casa para o filho por uma doação. E ele perde o poder pertence ao filho. Então, se ele precisar amanhã, o advogado às vezes ele tem que vender um pouco a tragédia, porque no escritório chega a tragédia para ser resolvida. Por exemplo, ele precisa amanhã trocar uma prótese de perna que custa R$300 mil, mais as despesas de hospitais, de repente no plano não cobre, de repente não tem plano. Vai ficar esperando uma fila governamental. Ele tem uma casa que ele pode vender. Ele tem uma casa de 1 milhão, ele fala, poxa, eu vendo por 1 milhão, compro uma outra de 700 mil, continuo ainda, mas com 300 mil eu faço meu tratamento. Só que já não pertence mais para ele, porque ele doou para o filho. Então, nesse caso, nem o usufruto não seria interessante? E aí, então, é a segunda questão, porque dá-se uma solução para a doação. Olha, vamos resolver o problema da doação. Vamos colocar a cláusula de usufruto. Ok, resolveu sim. Esse pai não será despejado da casa. Ele vai morar Mas até também o não pode vender. Vai depender da anuência do filho. E vai enfrentar a questão familiar do filho. Genro, nora. Sim. Né? Que entende. 99% das vezes entende, mas tem 1% que não entende. Por algum motivo, por alguma questão, não entende. De repente acha que é desnecessário, de repente acha que vale a pena esperar a fila do SUS. Meu Deus. Né? Isso existe. Tem um exemplo que, se vocês me permitirem, um exemplo real que aconteceu lá na minha cidade. Não foi no meu escritório, graças a Deus. Mas uma pessoa conhecida, uma advogada conhecida da cidade, morava solteira, ainda solteira, advogada, morava com os pais. Ela, pai e mãe. A mãe veio a falecer, motivo de doença, ficou ela e o pai morando na residência familiar. Ela convenceu o pai a fazer a doação dessa casa para ela. Por quê? Tinha mais patrimônio, falou, olha, você transfere tal casa para o meu irmão, outra casa para o meu irmão, tal. Essa casa o senhor transfere para mim. Por quê? Porque nós somos uma coisa só, nós somos uma família, isso vai ficar tudo para nós mesmos. E ela conseguiu, então, que o pai transferisse a casa que ele morava junto com ela para o nome dela. E a cláusula de usufruto? Não precisa, pai. Poxa, nós somos uma coisa, eu sou sua filha. Para quê? Depois eu vou ter que baixar esse usufruto um dia, vou ter custos, vou ter... Tá? Resumindo, depois de um tempo, ela chegou para ele e falou, pai, assina aqui essa notificação, que eu vou precisar alugar essa casa aqui, eu preciso que o senhor saia daqui. Uau. Eu preciso alugar uma casa comercial. Rua Pernambuco, um quarteirão da delegacia principal ali da Goiás. Uma casa de esquina. O filho fazer isso, hein? Entendeu? Então, aí, resumindo, isso chegou em processo, chegou numa ação lá para desocupação. A juíza chorou. A juíza chorou na conciliação. A juíza falou assim, olha, está aqui, vamos fazer, eu proponho um acordo, quanto tempo o senhor quer para sair da casa? Ele falou, mas a casa é minha, excelência. Meu Deus. Falou, o senhor transferiu para ela por doação, não tem usufruto. Falou para ela, falou, isso que você está fazendo, doutora, você me desculpa, eu vou sair fora aqui do meu munus público. Isso que está fazendo, não tem palavras para eu dizer aqui. Existe a justiça de Deus acima de tudo isso. Despejar o próprio pai? Não, mas ele tem onde morar, tem uma casa lá em São Bernardo, uma casinha desocupada dele, ele vai para lá. Mas é a casa que ele construiu para ele morar até o fim da vida. E a juíza, então, fizeram um acordo lá de desocupação num prazo. Isso aconteceu, isso é real. Isso eu tenho o nome e sobrenome desse povo. Né? Que não é o caso aqui, mas isso acontece, eu tenho como provar, isso acontece. Doação é o último caso, é o último caso. O que o senhor orienta